Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e o objetivo desse canal é trocar experiências, Falar sobre testemunhos, sobre as maravilhas de Deus. Então, o objetivo é somente exaltar o nome de Deus. Seja bem-vinda, tá? Se esse conteúdo for útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares e já começa curtindo o vídeo. Gente, talvez vocês vão ouvir alguns barulhos lá fora. Tem umas crianças brincando aqui na frente. E eu digo pra vocês que eu não edito vídeos. Todos os vídeos que eu postei aqui no meu canal são sem edição. Por que, gente, que eu não edito? Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Então vai ter horas que eu vou tropeçar nas palavras, eu posso errar uma palavra ou outra, Eu posso me confundir com as palavras. Eu vou lá, vou consertar, vou falar de uma forma clara que todo mundo vai entender. Então que meu objetivo não é mostrar pra vocês que eu sei falar bem, que eu sei falar tudo certinho, ou que eu sou um robô, que na verdade essa não é a minha realidade, A linguagem que eu utilizo, para quem não sabe, eu sou esteticista, eu ministro cursos, na área da beleza. A minha linguagem lá no meu curso é outra, é uma linguagem mais formal. Porém aqui eu tô passando para vocês a transparência, Quero falar o mais natural possível, O que eu falo com uma amiga, com um familiar, a minha forma de falar. Então vai ter horas que eu vou tropeçar nas palavras, eu vou consertar e tá tudo bem, que eu sou ser humano, Falho, a gente não faz tudo certinho o tempo todo, Assim como vocês. E isso me faz ter uma conexão maior com vocês também. Porque eu também tô cansada dessa rede, de pessoas que quer mostrar que é um robô, que quer mostrar que é toda certinha, que fala tudo certo, que a vida é perfeita. Meu objetivo não é esse, gente? Meu objetivo é contar testemunhos e exaltar o nome do Senhor, porque a estrela aqui é Jesus Cristo, não eu. Então, meu objetivo não é falar bonito, mostrar que eu sei falar bonito, Não é aparecer. Quem tem que aparecer aqui nesse canal é somente Jesus. Então, gente, me desculpe, tá, pela gritaria lá fora. Depois eu vou revisar esse vídeo, Se tiver ficado ruim o áudio, eu vou gravar outro. Mas vamos lá para o conteúdo do vídeo. Então, gente, seja muito bem-vindo a esse canal. Quero dizer que eu tô muito feliz, de cada inscrito que entrou nesse canal, de cada pessoa que tem visto os vídeos. Eu tenho certeza que Deus tem me usado como canal de bênção, mas Ele também tem usado esse canal para ministrar o meu coração, para transformar a minha vida. Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu sou uma pessoa tímida para falar sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções. E esse vídeo está sendo para mim um desabafo, Tá sendo uma forma de eu me sentir melhor, Falar de Deus é muito bom, contar os testemunhos é muito bom. A gente consegue desabafar, colocar para fora. E eram testemunhos que eu tinha falado para poucas pessoas, Então, realmente, eu estava precisando fazer isso. Digo para vocês que eu estou muito grata a Deus, que tem me ajudado bastante. Eu tenho me sentido muito bem esses dias que eu tenho falado, eu tenho relembrado do meu passado e glorificado o nome de Deus de novo, A gente lembra, da onde que Deus nos tirou, das maravilhas de Deus, e a gente começa a glorificar o nome de Deus de novo. Então vamos lá, gente, o objetivo desse vídeo é falar sobre testemunho na minha vida financeira. Como eu disse, eu vou fazer cada vídeo específico, de cada área da minha vida que foi liberta. Eu já vou falar sobre a vida financeira. Começando, gente, falar com vocês que, para quem viu o meu testemunho, eu vou colocar o vídeo, o link aqui embaixo, o meu testemunho de vida. Eu frisei muito com vocês que nós vivíamos ali numa vida de miséria, Toda dificuldade como criança. Éramos crianças ali na minha casa, eu e minhas irmãs, que a gente tinha pouco para comer, pouco para vestir, a gente não tinha condições de nada. Então a gente cresceu naquele lar de miséria, E querendo ou não, muitas das coisas que aconteceram no nosso passado, na nossa infância, geraram também maldições na nossa vida financeira. E isso trouxe consequências para a nossa vida, gente? Eu comecei a trabalhar, na verdade, desde novinha, Eu já olhava crianças, Principalmente porque eu engravidei cedo, então com 16 anos, com 15, 16 anos eu já olhava crianças, Já olhava filho dos outros. Trabalhei também numa casa como empregada, empregada mesmo, gente? Para fazer ali os serviços domésticos, trabalhei também antes de conseguir o meu primeiro emprego de carteira assinada. Naquela época, gente, era tudo muito difícil, Eu me via sozinha. Minha mãe me ajudou até os 17 anos, que foi quando eu consegui o meu primeiro emprego. Então, era uma dificuldade muito grande,
Eu me vendo ali com uma responsabilidade, né, de criar um filho. Então, graças a Deus eu não pagava aluguel, eu vivia ali na casa da minha mãe, que ela deixou eu com a minha filha lá. Então, eu ia trabalhando, né, consegui o meu primeiro emprego com 17 anos. Na época, esse primeiro emprego foi em confecção, eu fui trabalhar como arrematadeira. Foi na época que, não sei se vocês lembram, né, era uma época que o governo estava prometendo o primeiro emprego. Então, na época, eu orava muito, eu sentia muita angústia de estar dependendo da minha mãe, sabendo que ela não tinha aquela obrigação, né, de estar sustentando uma filha minha, tirando do pouco que ela tinha, porque também ela não tinha boas condições. E depois de muita oração, eu consegui esse emprego, que foi entrando naquele programa de primeiro emprego na época. Gente, antigamente, não que eu seja muito velha, mas aquela época era muito difícil conseguir um emprego. Às vezes a gente tinha que torcer, parece, né, brincadeira, a gente tinha que torcer para alguém sair para a gente poder ter uma vaga para entrar. Infelizmente a situação era essa, era um desemprego total. Todo mundo sofria e suava muito para conseguir emprego. E eu lembro que eu orei muito, eu fiz campanha, eu fiz jejum, pedindo a Deus uma oportunidade. Porque como que eu ia conseguir um primeiro emprego se eu não tinha nem a experiência, né? Eu tinha somente 17 anos ali naquela época. Mas Deus fez esse milagre na minha vida, né? Uma das poucas vagas que saíram para primeiro emprego, ele direcionou essa vaga para mim. E eu fiquei muito feliz, aquilo foi resposta de Deus. Então, ali com 17 anos, foi quando eu tive o meu primeiro emprego de carteira assinada. Comecei a trabalhar, comecei a batalhar. Naquela época era muito mais difícil as condições financeiras, né? Hoje eu vejo carro anunciando vagas de emprego e as pessoas não estão querendo, né? Hoje tem as pessoas que tá faltando pessoas para trabalhar, na verdade. E às vezes eu falo, gente, como eu queria que na minha época tivesse sido assim. Eu já sofri tanto, já chorei tanto, já passei tanta angústia, tanta dificuldade para conseguir um emprego naquela época. E hoje eu vejo pessoas desperdiçando oportunidades, né? Infelizmente. Naquela época não era fácil como é agora. Quem é daquela época, no ano de 2000, 2001, sabe muito bem do que eu tô falando. Então era muito difícil conseguir emprego. Então, gente, eu consegui o primeiro emprego na área da confecção. E eu, na verdade, foi um tempo longo da minha vida que eu me sentia como escrava. Trabalhava. E assim, meu dinheiro era para contas de casa, era para cuidar de filho, né? Que era a minha obrigação. Eu não via uma prosperidade, meu dinheiro não sobrava, meu dinheiro dava a conta. Fui trabalhar nessa empresa, gente, eu era muito novinha. Eu não tinha nem noção do que era direitos trabalhistas, né? Eu não tinha essa maldade. Então, aquela chefe que eu tinha naquela época aproveitou muito de mim e de outras duas meninas, que era o primeiro emprego, por a gente ser muito novinha. Então, ela colocava a gente para trabalhar como escrava. Eu entrei ali com o cargo de arrematadeira, mas, gente, eu fazia de tudo. Tudo. Mas foi muito bom, porque eu também aprendi muito. Aprendi a desenvolver muitas atividades ali naquela confecção. A gente costurava, começou a aprender a costurar, a gente pregava botão, a gente caseava, embalava, passava a roupa, etiquetava, bordava, a gente fazia de tudo. E foi muito bom, porque eu tive uma experiência muito nova, né? Pude aprender muita coisa. E eu fui uma pessoa, gente, sempre fui uma pessoa que não tem preguiça, que não consegue ficar parada. Eu sempre fui ligada no 220. Graças a Deus, nunca tive preguiça de fazer nada. Então, no decorrer do tempo desses empregos que eu fui arrumando, né, eu aprendi muita coisa. Só que nesse primeiro emprego, a gente era mesmo feita como escrava. Eu lembro que a gente trabalhava de 8 às 18 horas, né? Eu saía de casa às 5h30, chegava em casa às 8h30 da noite. E a gente não trabalhava no fim de semana. Só que a dona dessa empresa, gente, ela, nossa, todo sábado ela fazia a gente trabalhar. Era hora extra, mas eu nunca recebi R$1 dessas horas extras que eu fiz. Se eu tivesse tido a maldade na época, né, se eu tivesse entendimento, eu teria levado ela na justiça tranquilamente para receber os meus direitos, que ficou muitas horas para trás. Ou seja, eu trabalhei muitas horas de graça, sem receber. Então, todo sábado ela fazia a gente fazer hora extra. Gente, e às vezes, dia de sábado, eu ia embora para minha casa. Antes de eu chegar em casa, essa minha chefe já tinha ligado para minha casa, falado com a minha mãe para mim ir também no domingo. Então, assim, às vezes a gente trabalhava sábado e domingo direto, igual escrava mesmo. E todo o tempo essa chefe ficava ameaçando. Ah, se você não vir fazer hora extra, a gente vai te mandar embora. Então, gente, eu me via ali sozinha, morando sozinha, somente com a minha filha, tendo somente aquela renda, tendo suado, lutado para conseguir aquele primeiro emprego. E o tempo todo ela ameaçava pra gente, se a gente não fizesse hora extra, a gente ia perder o emprego. Então, eu sempre ia.
Ali a gente era obrigada a trabalhar em pé, porque já foram lá pessoas, né, para inspecionar. Falaram que a gente tinha que ter uma cadeira para trabalhar, que a gente não poderia ficar, aqueles pessoal da segurança de trabalho, né, que a gente não poderia ficar em pé. Eu lembro que o meu pé dava muitas rachaduras, porque a gente ficava ali o tempo todo em pé. Essa chefe, ela fez questão de colocar umas cadeiras só enquanto teve essa visita, né? E depois que eles foram embora, elas tiraram a cadeira, não deixavam a gente sentar mais. Então, realmente foi uma época assim muito difícil, onde a gente trabalhava bastante, eu quase não descansava. Chegava 8h30, ia fazer janta, ia arrumar as coisas, fazer minha marmita, fazer janta para minha filha, para conseguir acordar às 5h30 no outro dia. E assim foi por muito tempo. Depois de uns anos, né, a minha mãe, ela voltou para casa, porém ela voltou desempregada. Ela ficou 2 anos desempregada e eu fiquei 2 anos aguentando essa fase, né, que eu me senti escravizada, aguentando tudo quanto é tipo de humilhação, porque eu não podia largar o emprego, porque ali tinha minha filha dependendo de mim e também minha mãe. Foi uma época que ela separou do meu padrasto. Então eu fiquei 2 anos com a minha mãe desempregada e só eu trabalhando, comi com ela e com a minha filha dependendo ali do meu salário. Então, gente, graças a Deus, eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo, muito nova. Isso eu tava com 16, 17 anos. E ali eu fui arrumando, né? E depois de um tempo, graças a Deus, minha mãe arrumou um emprego. Aí as coisas começaram a voltar ao normal. Ela voltou de novo pra casa do meu padrasto. E as coisas começaram a voltar ao normal. Só que na minha vida, gente, sempre, naquela época era muito difícil. Todo mundo passava por muita dificuldade para conseguir vaga de emprego. E ali eu fui passando por outras confecções. Depois de um tempo, né, eu comecei a trabalhar como operador de telemarketing, né? Eu disse que eu ia ficar somente um tempo, porque eu sabia que era um trabalho estressante. Mas não tem como, quando a gente precisa, a gente acaba aguentando, né? A gente acaba suportando. Então, fiquei por muitos anos trabalhando como operadora de telemarketing. E ali eu já tinha o desejo no meu coração de ser depiladora. Desde muito cedo eu queria ser depiladora. Eu acho que é porque eu tinha muito pelo, então eu queria aprender a fazer em mim primeiro, para depois fazer nas clientes. E ali eu começou a nascer aquela vontade no meu coração, né? De fazer um curso de depilação, para melhorar, né? Aqueles horários ali de trabalho, para melhorar a situação financeira. Então eu fiz o meu primeiro curso, né, de depiladora. Comecei a treinar em mim mesma, comecei a me depilar, comecei a pegar experiência e prática fazendo em mim mesma. Quando eu entrei, gente, naquele lugar para fazer aquele curso de depilação, eu me apaixonei, porque ele era um lugar ali onde tinha cursos na área da beleza, tinha vários cursos, e só de entrar naquele lugar eu já me apaixonei. Aí eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, eu quero entrar nessa área. E ali continuei trabalhando como operadora do telemarketing, comecei a fazer vários cursos um atrás do outro, porque eu sou uma pessoa que quando eu gosto, eu quero ter conhecimento, eu busco incansavelmente. Então eu comecei a fazer vários cursos, fiz de depilação, fiz curso de cabeleireira, fiz curso de sobrancelha, fiz curso de cílios e comecei a entrar nessa área da beleza, né? Só que eu continuava trabalhando em empresa de telemarketing, passando humilhação, sendo cobrada, né? Porque eu trabalhava na última empresa que eu saí, que eu pedi demissão, eu trabalhava na área de doação. E eu nunca fui boa para vender, eu nunca fui boa para convencer as pessoas em fazer aquilo que elas não querem. Eu não gosto disso. E ali eu tinha que convencer as pessoas a doar. Então, assim, eu já estava muito insatisfeita com aquela área, trabalhava igual condenada, aquela pressão psicológica ali que um call center causa na mente da gente já estava me fazendo mal. E mesmo trabalhando em telemarketing, eu continuei fazendo os meus cursos e comecei a atender dentro da minha casa. Teve épocas também que eu atendia a domicílio, né, porque eu ainda não tinha um espaço. E eu sempre pedindo a Deus, né, para que desse certo essa área, porque a minha intenção era sair do telemarketing e viver só da área da beleza. E continuei, gente, fazendo vários cursos. Eu fiz vários cursos, eu perdi as contas de quantos cursos eu fiz. Tem muito certificado guardado, muito conhecimento que eu adquiri nesse tempo, porque eu tinha sede de aprender, eu queria que desse certo. Só que aí, gente, eu tinha uma insegurança muito grande, eu tinha medo de largar o meu emprego e começar e ficar só por conta, né, de trabalhar por conta própria, ficar só por conta dos meus trabalhos na área da beleza e não ter uma renda, porque eu não consigo ficar sem renda, eu não consigo ficar sem o meu dinheiro, eu não consigo ficar sem trabalho. Eu acostumei a ter minha renda desde muito nova, então eu não consigo. E eu ficava com esse medo, com essa insegurança, né, de largar o call center e ficar só por conta do salão. No caso, não salão, né, porque eu ainda não tinha um espaço.
ficar só por conta desse trabalho na área da beleza. Então eu comecei a fazer os dois. Teve época que eu trabalhava nessa empresa de telemarketing, que dia de sábado, de domingo, né? Dia de domingo eu tava atendendo, tava fazendo progressiva, tipo assim, trabalhava de domingo a domingo, porque além de trabalhar lá, eu atendia também em casa. Então, gente, assim, eu fui apaixonando, né, por essa área da beleza, fui fazendo os meus cursos, fui atendendo clientes, foi aparecendo clientes, né, picadas. Poucas clientes, né, mas já foi aparecendo clientes. Só que eu não via, gente, um retorno financeiro, eu não via um reconhecimento do meu trabalho. É como se tivesse alguma coisa travada, sabe? E eu queria muito deixar aquele emprego de telemarketing, eu queria muito largar aquela área que já estava me deixando muito estressada, já estava fazendo mal para mim, só que eu tinha medo. Então teve épocas que eu saía do emprego e falava, vou ficar só por conta do meu trabalho do salão, trabalho na área da beleza. Aí de repente quando eu via que começava a apertar, que eu não estava tendo cliente, aí eu largava já e já voltava a procurar um emprego de carteira assinada. Então eu tinha medo de não ter aquela segurança de ter um salário todo mês. Eu tinha medo de ficar sem trabalho formal, sem carteira assinada. Eu sempre tive esse medo, essa insegurança. E hoje eu vejo, gente, que muita coisa que me atrapalhou foi essa insegurança, essa falta de confiança em Deus. Eu poderia ter confiado em Deus, ter deixado Ele fazer, ter aguentado, né, esse período difícil, né, do início ali de trabalhar por conta própria, até adquirir as minhas clientes, até adquirir um salário no fim do mês, mas eu tinha medo, eu tinha insegurança. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro, sem a minha renda. Então eu fiquei por muito tempo fazendo as duas coisas, trabalhando no salão não, né, no espaço que eu tinha na minha casa. Nessa época eu já tinha separado um cômodo para trabalhar na minha casa. Teve serviço também que eu fiz a domicílio. Eu tinha medo. Aí eu comecei a orar. Falei, gente, eu me sinto como escrava. Eu sinto que eu trabalho, não tenho preguiça de fazer nada, tenho boa vontade para fazer um tanto de coisa, tenho sede de aprender, de correr atrás, mas eu não vejo as coisas fluindo na minha vida. Foi aí que eu comecei a pensar. Falei, gente, deve ter algo travando a minha vida financeira, a minha vida profissional. E nisso, gente, eu entrei em processo de oração, pedindo a Deus para repreender, comecei a fazer várias campanhas, pedindo a Deus para mostrar o que estava errado, porque eu sabia que eu fazia um trabalho bem feito, mas eu não conseguia ter êxito, eu não conseguia ter mais clientes, eu não conseguia ter um salário no fim do mês, que eu pudesse largar o meu emprego de carteira assinada. Comecei a orar, e com aquela insegurança, né, hoje eu vejo que o que me faltou, antes de tudo, foi confiança em Deus. Então, gente, teve um certo dia que eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde, antes disso, eu já estava pedindo a Deus para me dar uma resposta, para quebrar qualquer maldição que tivesse na minha vida financeira. Eu sabia que tinha uma maldição na minha vida financeira. Eu tive um sonho que eu estava sentado numa mesa, uma mesa grande de madeira, onde tinha vários homens engravatados. Ali, gente, eu sentia, e hoje eu entendo que eu estava como se estivesse numa mesa de tribunal. Porque eu pedia por várias vezes para Deus fazer justiça na minha vida. Que eu me sentia cansada, sobrecarregada, eu sabia que eu era batalhadora, mas eu não via as coisas acontecer na minha vida. Falava, Deus, o que tem de errado? Então, nesse sonho, gente, eu estava naquela mesa. Eu não conheço aqueles homens, eles estavam engravatados, muito bem vestidos, falavam muito bem. E eu ali sentada, aqueles homens começavam a analisar a minha vida. Eu falava, você faz isso, você faz aquilo? E eu ficava respondendo. Aí eu virava para um dos homens e falava assim, olha, eu sou muito batalhadeira. Ele me conta, me fala por que você acha que você é batalhadeira. É como se ele quisesse provas, né, que eu desse ali para ele que eu era batalhadeira. E depois de muita conversa ali, aqueles homens conversando, querendo saber da minha vida, como que eu fazia isso, como eu fazia aquilo, eu me senti como se estivesse num tribunal, sendo, tipo assim, sendo questionada, né, sobre a minha vida, sobre as minhas batalhas, sobre se eu tinha ou não capacidade de fazer certas coisas, sobre se eu era batalhadora, se eu estava correndo atrás. Eu senti como se estivesse analisando se eu era merecedora. Então estava julgando a minha causa. Eu entendi ali como se estivesse julgando a minha causa, tivesse uma mesa de tribunal para julgar a minha causa, que foi o que eu estava pedindo nas minhas orações, né? Eu pedi a Deus para fazer justiça na minha vida, se tivesse alguma coisa travando, porque eu tinha muitas coisas ao meu favor e as coisas não destravavam, não ia para frente. Então, gente, até que um homem que estava lá na ponta da mesa, na minha frente, virou para mim e falou assim, então me fala por que você é batalhadora. Aí eu falava com ele, eu faço isso, eu fiz aquilo, desde a minha infância eu trabalho assim, trabalho assado, eu faço isso. E comecei a explicar para ele a minha vida, a minha trajetória, né, a minha busca por melhorar minha vida financeira. E ele virou para mim e falou assim, então tá.
Então, ele foi, e gente, ele bateu na mesa com a mão, como se estivesse batendo ali com um martelo, e falando, como se estivesse falando a minha sentença. Ele virou para mim e falou assim: então tá bom, você me convenceu. A partir de hoje você vai receber tanto por mês. Ele falou um valor que eu não vou falar agora, tá? Que eu prefiro não falar de valores aqui, mas ele estipulou um valor e que eu ia receber aquele valor todo mês. E ali outro homem me pegava e me levava para um lugar para que eu pudesse assinar alguns papéis. Eu senti ali, entendi, como se estivesse me contratando, como se ele estivesse me dando uma oportunidade de emprego. Ele estipulou aquele valor que eu ia ganhar todo mês e eu assinei uns papéis. E aquele outro homem me levou para assinar uns papéis. Ali no sonho dava esse entendimento. Porém, gente, quando eu acordei, eu entendi. Conforme as coisas foram acontecendo, eu entendi que, na verdade, aquilo ali era uma mesa de tribunal. Eu tinha pedido a Deus para fazer justiça, porque eu estava me sentindo injustiçada, tinha alguma coisa travando a minha vida financeira. E ali, naquele sonho, as pessoas que estavam ali eram como se estivessem me julgando a minha causa, sendo usada por Deus para julgar a minha causa, e eu tinha que me justificar porque que eu merecia aquilo, porque que eu merecia receber aquele tanto. Então ali foi estipulado um valor que eu receberia todo mês. Foi estipulado, realmente você me convenceu, realmente você merece, realmente é justo você ter esse salário no fim do mês. Então aquele homem estipulou um valor que eu receberia todo mês. E ali depois, gente, que as coisas foram acontecendo, isso para mim ficou muito claro do que era realmente a minha causa sendo julgada por Deus. Então aquilo ali foi estipulado um valor que eu receberia todo mês. E aquele valor, gente, para a honra e glória do Senhor, é o valor que eu recebo hoje, né? Ou é o valor e às vezes até passa do valor que foi estipulado, mas nunca é menos do que aquele valor que foi estipulado naquele sonho. Então eu entendi que ali a minha causa estava sendo julgada. Então, gente, depois desse sonho, eu ainda estava trabalhando, né, nesse lugar onde eu me sentia oprimida. No início eu não entendi muito bem do que se tratava, eu fui começar a entender melhor esse sonho depois. Então, gente, até que por fim eu falei: não, vou sair dessa empresa. Uma outra empresa que eu trabalhei me chamou para voltar para lá, porém as condições eram melhores, né? Então era para trabalhar em casa. Então eu falei: nossa, que ótimo, eu pelo menos não vou ficar cansando, né? De entrar em ônibus, né? De passar horas em ônibus. Aí o que eu fiz? Eu pedi conta desse lugar onde eu tava, que era lá no centro da cidade. Eu trabalhava à tarde, eu chegava em casa às 11h30 da noite, né? Trabalhei muito nesse horário da tarde, porque era o horário que tinha, não dava para ficar escolhendo. Quando a gente precisa trabalhar, não tem como ficar escolhendo. Então, eu resolvi pedir conta nesse lugar que eu tava. Perdi tudo, pedi conta. Falei, aí que eu pensei: nossa, agora vai dar certo, né? A empresa que eu já trabalhei há anos atrás me chamou para trabalhar em casa, vai dar tudo certo. Aí eu tive coragem, pedi conta nesse lugar, perdi todos os meus direitos. No outro dia, a outra empresa que me chamou para voltar já começou a mexer com os papéis para me contratar. Me contratou, gente, era de novo telemarketing, era de novo a área de doação. Era uma área que eu nunca me senti bem, nunca me senti satisfeita, porque muitas das vezes nos lugares que eu trabalhei, eles obrigavam a gente até mentir que tinha crianças doentes para conseguir doação. Então, uma coisa que nunca me deixou à vontade. Então, eu voltei para essa empresa, comecei a trabalhar em casa. Só que ali, gente, parecia que tudo estava travado. Eu não conseguia doação, todos os números ali que me passaram, as pessoas não atendiam, só dava culpada, era um número que não existia. E eu tentando, eu batalhando, pensando: meu Deus do céu, se eu não conseguir bater meta, eles vão me mandar embora. E agora, como que eu vou fazer? Porque eu pedi conta do outro emprego confiando nesse, pensando que ia dar tudo certo. É muito bom trabalhar em casa, então foi uma época muito boa que eu trabalhei em casa de telemarketing. E ali eu comecei, gente, a falar: nossa, eu não tô conseguindo nada. E eu ficando preocupada, porque eu já conhecia a empresa, né? Eu já tinha trabalhado lá antes. Então eu sei que telemarketing é muita cobrança, a gente tem meta para cumprir. E eu nunca consegui trabalhar muito bem sob pressão. Ainda mais quando tem que vender, quando tem que convencer as pessoas a doar. E ali, gente, as coisas não estavam fluindo. Eu falei: como assim? E eu já comecei a entrar em desespero. Aí, gente, teve uma certa vez que eu ali no meu sistema, eu tava achando estranho que todos os números que me colocaram lá para me atender, para me ligar, não tava, as pessoas não atendiam, só dava ocupado, só dava fora de área, era como se fossem números que não existem mais. Então eu entrei na tela, gente, e consegui ver cada minutinho que chamava. E juntando aquilo tudo ali, não dava nem 2 minutos, 3 minutos de ligação. Porque quando a gente trabalha de telemarketing,
o tempo de ligação da gente também conta. E eu já tinha percebido aquilo, falei, não, que estranho, parece que eles estão colocando pra mim só número que não existe. E ali passou, gente. Chegou um dia, eu vi que a supervisora já começou a pegar no meu pé, já começou a implicar, já começou a me chamar para fazer chamada de vídeo, né, de reunião. Essa supervisora eu já conhecia, ela já tinha trabalhado comigo no passado nessa mesma empresa, ela também tinha voltado para essa empresa. E naquela supervisora, gente, eu via ali algo de ruim me perseguindo. Ela não colocava para mim números que seria número que ia me dar doação, número que as pessoas iam atender para mim pelo menos conseguir. Ela parece que ela colocou para mim ali só números que não existiam. E nisso ela começou a me questionar por que eu não estava dando resultado, né? E eu, como eu já sou curiosa, lógico que você estava ali no meu sistema os números, eu comecei a olhar para os números. Comecei a olhar qual que atendi e qual que não atendi, comecei a anotar. Falei, porque na hora que alguém me questionar, eu vou falar. Eu já estava preparada para isso, porque eu já conheço essa área de telemarketing. Então, na hora que ela começou a me questionar por que eu não estava conseguindo, faltava um dia para minha... tinha 3 meses que eu estava lá. Foi um dia antes do meu contrato vencer, meu período de experiência. Então, ela me chamou. Na hora que ela me chamou, eu falei, pronto, agora vai pegar no meu pé. Ela me chamou, começou a questionar o porquê que eu não estava tendo as doações. Aí eu fui e falei com ela, olha, eu olhei aqui no sistema, comecei a olhar minutos por minutos, todo esse mailing, essa lista de números que vocês me deram, não tá atendendo, mas são números que não existem, são números que tá fora de área. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas quem te deu autorização pra você olhar alguma coisa? Eu falei, olha, se tá na minha tela os números, eu me senti à vontade pra olhar. O número tá pra mim, eu não tô entrando em uma área restrita que eu não posso olhar. Os números tá aqui pra mim, eu só tô analisando. Então, gente, eu consegui ver uma coisa que ela mesma como supervisora não conseguiu. E quando eu dei pra ela essa resposta, né, com muita educação, porque eu sei o meu lugar, eu não vou sair afrontando supervisor, superiores a mim, né? Mas eu falei com ela com muita educação. Falei com ela, olha pra você os números que você colocou. E comecei a contar os minutos que atenderam e os números que não atendiam. E ela falou, mas como que você conseguiu ver isso? Eu falei, aqui. E era uma coisa que nem ela como supervisora estava conseguindo ver. Ela achou que pra mim não daria pra ver. Ela colocou números que não tinha, que não existia mais pra mim. E ela pensou que eu não ia ver, que eu não ia perceber. Ela pensou que eu não ia ter inteligência pra perceber aquilo. Então eu falei com ela com muita educação, mas quando eu falei aquilo com ela, ela virou o cão. Eu vi que ela ficou muito incomodada. Ela ficou incomodada principalmente por eu ter enxergado uma coisa que ela achou que eu nunca ia enxergar. Ela não achou que eu teria capacidade de ter aquela percepção. E além de ter a percepção, eu tenho também Deus, né, que me dá direção. Então eu já tinha visto que estava sendo injusto comigo. E naquilo, gente, eu já comecei a ficar angustiada. Eu pensei, nossa, amanhã a meu contrato vai vencer, meu período de experiência, esse povo vai me mandar embora, porque ela não gostou do que eu falei. E nisso, o sonho que eu tinha tido, gente, tinha sido pouco tempo, tinha tido tipo uma semana. E eu ainda não tinha entendido totalmente aquele sonho. E ali, quando chegou no outro dia, né, a chefe já estava combinando de levar a gente para uma pousada, né, para comemorar. Eu acho que era aniversário da empresa, alguma coisa assim, porque a chefe dessa empresa ela tinha esse costume, né, de sempre levar a gente para um clube, para uma pousada. Então, como estava me envolvendo ali no meio de toda essa comemoração, eu pensei, então não vai me mandar embora, né? Então deve ser coisa da minha cabeça. Então, gente, elas fizeram toda a comemoração, fizeram reunião comigo junto, e eu bem achando que eu não ia ser mandada embora. Quando chegou no outro dia, que foi o dia que a minha experiência venceu, essa supervisora me chamou. Quando ela me chamou, achei que ia falar alguma coisa, né? Do mailing, dos números, dos doadores. Aí ela já me chamou e virou pra mim e falou assim, aqui, você está sendo desligada da empresa porque você não serve mais para trabalhar aqui. Essa supervisora, gente, ela foi muito arrogante comigo. Eu acho que o diabo usou ela ali de todas as formas para me humilhar. Mas ao mesmo tempo, Deus também permitiu que isso acontecesse. Porque depois que eu saí dessa empresa, que a empresa me mandou embora, foi aí que Deus começou a realizar o propósito dele na minha vida financeira. Só que eu fiquei muito angustiada. Aí ela falou aquilo, eu falei, como assim? Eu achei que vocês não iam fazer isso, né? Eu tava até no meio da lista de pessoas que ia para essa pousada. Então ela virou, não, ela não serve mais porque você não tá fluindo. Eu falei, tudo bem. Você pode desligar, pode deslogar, porque você está despedido. Depois a gente entra em contato para assinar os papéis. E ali, gente, eu desliguei. Eu tinha colocado toda a minha força, toda a minha energia naquele trabalho, porque eu falei, nossa, eu vou me sentir melhor porque eu tô trabalhando em casa, é uma empresa que eu já conheço, os chefes eram muito bons, né? Eu não tenho nada a reclamar dos chefes.
Então eu fiquei muito feliz por aquele trabalho. Eu não imaginei que eu ia largar uma empresa, pedir conta da outra empresa, ficar só 3 meses nesse novo emprego e não iria dar certo. E naquilo eu não tinha entendido aí no que tinha a dizer, o que Deus estava me falando naquele sonho. Então, gente, quando isso aconteceu, aí eu desloguei e comecei a chorar. Chorei. Falei, meu Deus, e agora? Eu larguei o outro emprego, perdi tudo, né? Todos os meus direitos, estou sem dinheiro, que eu estava confiando nessa empresa. E não deu certo. E naquilo, gente, eu passei mais de uma semana angustiada, triste. Falei, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque o Senhor sabe que eu estava batalhando. Foi injusto comigo porque os números que estavam sendo colocados para mim eram números que não existiam. E eu ficava falando, sabe? Nossa, foi injusto, foi injusto. E eu fui e falei, Deus, que seja feita a sua vontade. E ali, gente, depois daquela semana de muita angústia, de eu ter chorado muito daquela decepção, assinei os papéis, né? Fui lá fazer o acerto, tudo bonitinho. E ali eu comecei a colocar dentro de mim colocar não, eu creio que foi Deus que colocou, né? Deus começou a colocar dentro de mim uma força. Aí eu virava pra mim e falava assim, agora o meu salão vai ser tudo ou nada. Se não for agora, não vai ser nunca. Agora é tudo. Agora eu não tenho nada a perder. Eu já não tenho emprego, já não tenho dinheiro, só tenho esse dinheiro do acerto que não vai dar quase nada. Então agora eu não tenho mais nada a perder. Aí eu fiz uma oração, falei com Deus, Deus, agora confio em tuas mãos. Por isso que eu acho que naquele tempo todo o que faltou foi a confiança em Deus, foi me colocar nas mãos dele e deixar ele prover. Então naquele momento ali daquela angústia, daquela revolta, porque eu senti que foi injusto, eu falei, Deus, agora é tudo ou nada. Ou o Senhor vai me dar uma prosperidade no meu salão, na minha vida, ou eu desisto disso para sempre. Eu coloquei, fiz uma prova com Deus, falei, agora é tudo ou nada, vou colocar meu tudo nisso. Não tenho dinheiro, não tenho nada que me prende a empresa nenhuma, eu vou me dedicar a isso. Mas vai ser tudo ou nada, ou é vencer ou vencer. Eu coloquei isso na minha mente, ou é vencer ou vencer, eu tenho que fazer dar certo, tem que dar certo. Então eu comecei a fazer essa oração, sabe, pedindo a Deus, tem que dar certo, porque agora eu não vou procurar outro emprego de carteira assinada, não vou procurar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem meu salário, não consigo ficar sem meu dinheiro, eu não consigo depender de ninguém, eu não consigo esperar de ninguém, porque eu acostumei a ser assim desde muito nova. Eu fui mãe muito nova, então eu tive responsabilidade muito nova, eu acostumei a ser assim. Então ali eu coloquei tudo, falei, agora eu não vou fazer contas mais, com aquele acerto eu já quitei as contas que eu tinha, né, pra mim não ficar preocupada, não vou fazer conta mais, vou ficar sem dinheiro pra nada, se me faltar alguma coisa eu vou ficar sem isso, porque eu também não gosto de ficar pedindo nada pra ninguém. Eu não sou aquele tipo de mulher que acha que homem, que marido tem que sustentar a esposa. Eu não acho que tem que sustentar. O homem ele tem que ser provedor, ele tem que cumprir o papel dele. A maioria das contas da casa vão ser pagas pelo homem, porque muitas das vezes ele recebe mais do que a mulher. Então a gente tem que deixar o homem cumprir o papel de provedor dele. Mas eu nunca coloquei na minha cabeça que o meu marido tinha obrigação de sustentar luxo meu, que o meu marido tinha obrigação de sustentar as minhas vaidades, que ele tinha obrigação de me sustentar. Então, como eu já tinha uma filha para criar, uma casa para sustentar quando eu conheci ele, então esse pensamento para mim é muito claro. E tem pessoas que ainda pensam que eu sou esse tipo de mulher, que vive na sombra do meu marido, que eu preciso depender dele de tudo. Não é depender, gente. Cada um no casamento tem um papel a ser cumprido. O marido, ele cumpre o papel de provedor. Lógico, ele vai pagar mais conta do que eu, porque ele recebe mais do que eu. Eu não posso tirar dele a obrigação de ser provedor. Mas eu, como esposa, eu sou auxiliadora. Eu tô ali do lado dele. Eu não tô na sombra dele, eu não tô atrás dele. Eu não tô debaixo dele, dependendo dele. Eu estou do lado dele como auxiliadora. Eu vou ajudar o meu marido. Eu vou ajudar, eu vou ser uma auxiliadora. Então eu ajudo. Eu ajudo, talvez às vezes tudo que eu pago é menos do que ele paga, porque eu recebo menos, mas tudo isso é normal. Mas eu nunca achei que o homem que o homem tem a obrigação de sustentar uma mulher. O homem não tem a obrigação de sustentar, ele tem a obrigação de ser provedor. E ser provedor não quer dizer que você, como mulher, vai colocar as pernas para cima, cruzar os braços e ficar exigindo o luxo do seu marido. Porque seu marido não tem a obrigação de te dar luxo. Se o seu pai e sua mãe não têm a obrigação de te sustentar para o resto da vida, o seu marido também não tem essa obrigação. Ele tem a obrigação de cumprir o papel dele de homem, de ser provedor para o lar. E você tem a sua obrigação de ser auxiliadora. Você, como auxiliadora, você não vai cruzar os braços, colocar as pernas para cima e ficar exigindo que seu marido te dê tudo na mão. Isso não existe, isso aí você está sendo folgada. Então você tem que assumir o seu papel de auxiliadora. Quando você está no lar, que você como esposa não trabalha, isso foi combinado entre o casal, tudo bem.
é muito bom, porém foi combinado entre o casal, né? Só que você como esposa, se você não tá ajudando seu marido financeiramente, se você não tá ajudando a pagar as contas, né? Você tá ali nos afazeres de casa, que a gente sabe que é muito trabalho, é um trabalho que a gente nem recebe e a gente nunca descansa. É muito justo você estar ali e também ser essa auxiliadora para o seu marido. Você já está sendo essa auxiliadora, né? Fazendo as coisas do dia a dia, da casa, dando condições para ele ter o que comer, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Mas se você é uma esposa que você não está ajudando o marido a pagar, a adquirir os bens, você tem que ser uma esposa também que vai ajudar ele a economizar para poder construir e conquistar coisas maiores. Você não pode ser uma esposa que não trabalha, que fica de perna pro ar, que vai gastar tudo que seu marido tem e aquilo que ele não tem, achando que ele tem a obrigação de te sustentar e sustentar a sua vaidade, porque não é assim. Um casamento assim não vai dar certo. Então eu sempre tive esse pensamento, o homem não é obrigado, então eu sempre fiquei doida para ter o meu dinheiro, para ter a minha independência, a independência que eu acostumei ter antes mesmo de conhecer ele. Então ele não tem obrigação de me sustentar. E nisso, gente, eu falei com Deus, é tudo é nada, ou é vencer ou é vencer. Naquilo eu comecei a pegar firme. Em oração, em jejum, pedindo Deus direção. Comecei a divulgar o meu trabalho, fiz panfletos, né, gente? Nessa época eu fiz um espacinho na minha garagem para atender. Então ali na minha garagem eu aproveitei um espaço que tem, construí um cômodo na minha garagem, coloquei as minhas coisas, né, que eu, com o tempo eu já estava adquirindo alguns móveis de salão. Comprei as minhas coisas, coloquei ali, só que o meu portão só ficava fechado. Coloquei uma faixa do lado de fora. Então comecei a fazer tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz cartãozinhos de visita, eu comecei a fazer panfletos. Depois eu paguei uma colega minha para me ajudar a entregar esses panfletos aqui pelas ruas. Eu mesma fui, coloquei debaixo dos portão, ela me ajudando, eu paguei ela para me ajudar. Fui distribuir os panfletos. Então, no início, gente, parecia que nada estava acontecendo. Só que ali Deus já estava trabalhando ao meu favor. Então, eu comecei a fazer tudo que dava na minha telha. Entrei no grupos de vendas, comecei a fazer post dos meus trabalhos, comecei a lutar, comecei a divulgar. Gente, eu já fiz trabalhos até de graça para mim poder ter uma foto para divulgar. Então, comecei a ter essas direções de Deus e comecei a colocar em prática, né? Não fiz conta mais, deixei as minhas contas tudo paga para mim não ficar ansiosa preocupada em pagar a conta, porque eu não sabia se ia ter um retorno financeiro no meu salão. E ali, gente, fiz uma promoção de extensão de cílios, onde eu cobrava R$ 50, que era bem abaixo, né, da média de valor. E ali eu falei, Deus, eu vou dar tudo que eu tenho, vai ser tudo ou nada, vai ser vencer ou vencer. Então eu comecei a fazer muito bem feito, com muita dedicação, comecei a fazer o meu melhor, dar o meu melhor, e orando, e jejuando, e buscando formas de melhorar. E ali eu fiz, gente, ó, e Deus enviou algumas clientes que eu pude fazer um trabalho bem feito, e essas próprias clientes foram indicando outras clientes, e assim as pessoas foram conhecendo o meu trabalho. E assim, gente, por fim, Deus me deu um entendimento, uma ideia, né, de construir, de fazer a porta do meu salão virada para a rua, que eu falei, agora falta minha porta virada para a rua, porque as pessoas passam, meu portão fica fechado, eu não tinha segurança para deixar meu portão aberto, e foi aí que Deus me deu um entendimento, que me deu uma direção de separar alguns cômodos para fazer o meu salão virado para a rua. E ali tudo colocando em oração, tudo colocando nas mãos de Deus. E eu não lembrava direito daquele sonho que eu tinha tido, né? Eu não estava entendendo direito o que queria dizer aquele sonho. Então, gente, eu abri, consagrei tudo foi debaixo de oração, tudo foi debaixo de suor, de luta, porque eu não tinha nem dinheiro para investir. Então, eu sozinha fui suando, fui lutando, com um pouco de dinheiro que ia entrando, eu ia fazendo o que dava, o que não dava para pagar, dividia no cartão, ia fazendo isso. E abri minha porta do salão virada para a rua. Quando eu abri minha porta do salão virada para a rua, começou a vir mais clientes. As minhas próprias clientes, né? Eu falo que eu tenho muitas clientes abençoadas que estão comigo há muitos anos, graças a Deus. As minhas próprias clientes saiu divulgando, saiu falando bem, ou as pessoas viam meu trabalho nas minhas clientes e me procuravam. E aí as coisas começaram a fluir. E dentro, gente, depois que eu abri minha porta virada para a rua, quando deu uns 2, 3 meses, né? Eu comecei a fazer as contas, porque eu tinha tudo anotado de cada atendimento, eu tenho isso anotado até hoje para me ter o controle. Então eu comecei a ver, quando chegou no fim do mês, que eu fui somar o mês inteiro, que eu fui ver. Eu abri o salão virado para a porta da rua, foi na época de dezembro, numa época boa, né, para ter um retorno. E nessa época foi muito bom para mim, porque foi aparecendo novas clientes. Então, gente, quando chegou um certo mês, que eu foi de janeiro, fevereiro, que eu comecei a colocar na ponta da caneta, cada atendimento que eu fiz, cada cliente que eu atendi, quando chegou no valor total,
Aí chegou naquele valor que me foi estipulado que eu receberia naquele sonho. Aí foi aquele valor que foi estipulado naquele sonho que eu ia receber todo mês. E quando eu somei, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, então foi o mesmo valor que eu sonhei. Aí caiu a minha ficha, eu comecei a entender o que Deus estava falando naquele sonho. Então, naquele sonho, a minha causa foi julgada. Aquela maldição, aquele mal que estava prendendo minha vida financeira foi destravado, foi repreendido, foi lançado por terra. E ali, como eu pedi a Deus uma justiça, porque eu estava me sentindo injustiçada, porque eu estava fazendo tudo que estava ao meu alcance e as coisas não estavam fluindo, Deus, naquela mesa ali onde eu vi aqueles homens engravatados, estava julgando a minha causa. Por isso que ele estava me questionando o que fazia de mim uma pessoa batalhadora. E ali foi estipulado naquela mesa que eu receberia aquele valor todo mês, que é um valor que eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas aí quando começou a fluir o meu salão, que veio as clientes, que eu vi que aquele valor que foi estipulado no sonho foi o valor que eu recebi naquele mês, na hora o sonho veio na minha cabeça. Foi aí que Deus começou a me dar entendimento do sonho. Deus me mostrou que aqui naquele sonho a minha causa foi julgada, que Deus estava destravando algo que estava travando minha vida financeira. E desde lá pra cá, gente, eu ganho aquele valor que me foi estipulado. E às vezes dá até mais, mas nunca deu menos. Para vocês verem como é a fidelidade de Deus. Então nunca deu menos. O valor de tudo, todo o meu trabalho somado sempre dá aquele valor que foi estipulado no sonho. É lógico, gente, tem dificuldade, quem trabalha por conta própria não é fácil. Se você não trabalhar, você não tem o direito, nós não temos direitos a nada, né? Você que está por conta de tudo, tem muitos materiais para comprar, tem muito investimento, até você conseguir ter um retorno, né? Eu consegui ter um retorno do meu investimento muito tempo depois, porque eu investi foi muito. Enquanto eu estava trabalhando de carteira assinada, eu estava comprando os meus móveis, eu estava comprando um secador da melhor marca, produto da melhor marca, uma prancha da melhor marca. Então eu fui investindo, eu já tinha todos os meus materiais, né? Quando eu abri a porta do meu salão para fora. Porque desde que eu trabalhava de carteira assinada, esse já era o meu objetivo. E eu lembro, gente, que eu gastava muito, era produto, era móveis, era um tanto de materiais que eu tinha que comprar. Demora um tempo pra gente ter o retorno de tudo aquilo que a gente gastou. Lógico que demora alguns meses, mas Deus me fez entender naquele mês que Ele já tinha respondido a minha causa, que Ele já tinha julgado a minha causa. Lógico que de lá pra cá, a gente tem fases que a gente tem mais clientes, tem fases que a gente tem menos clientes. Algumas clientes Deus envia, outras clientes vêm, outras clientes vão, é normal. Mas Deus tem sido fiel em tudo, né? Deus não tem deixado nada faltar. Deus não deixou mais que aquele sentimento de ser escravizada entrasse no meu coração. E eu me sinto bem de poder trabalhar por conta própria, de fazer os meus horários. Lógico que tem um lado que a gente perde, o lado que a gente ganha, mas é bem melhor do que ser escravizado numa empresa. Então, essa sensação de liberdade de eu poder fazer os meus horários, de eu poder descansar o dia que eu achar que eu tenho que descansar, apesar que o dia que a gente não atende, a gente não tem o retorno, né? Não tem o direito, a gente só tem o dinheiro se a gente atender. Quem trabalha por conta própria também, a gente tem sempre que pensar nisso. Até para tirar uma férias, a gente tem que planejar tudo, porque naquele mês que eu vou estar descansando, eu não vou atender, então não vou ter dinheiro. Então, é um preço que a gente paga para ter outros benefícios. E o benefício que eu tenho hoje é um coração tranquilo, sem ansiedade. Eu não me sinto escravizada. Eu sou dona do meu próprio negócio. Eu coloco tudo em prática de acordo com as minhas ideias, com a direção de Deus. Eu não tenho chefe me humilhando, eu não tenho chefe me mandando, eu não tenho que pegar ônibus, né? Como eu pegava, e ônibus a gente sabe que cansa muito. Então, o meu dinheiro eu sei que eu tenho que ter responsabilidade para administrar, para colocar os meus produtos, repor estoque, né? Comprar os meus produtos, e eu tenho também que tirar para as minhas contas. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que Deus tem me dado vitórias, Deus tem me dado resultados, Deus tem julgado a minha causa, né? A partir daquele momento que ele mostrou naquele sonho, ele já estava julgando a minha causa. Então eu saí daquela empresa achando que eu estava sendo injustiçada. Na verdade, aquilo ali já era permissão de Deus, era propósito de Deus, para Deus me colocar para frente, para me de uma vez por todas confiar nas providências dele, de uma vez por toda me colocar nas mãos dele e deixar ele agir. Quando eu coloquei nas mãos dele toda a minha confiança, falei, agora é tudo ou nada, ou é vencer ou vencer, eu vou tentar, se não der certo já era, mas eu vou tentar de novo. Foi aí, quando eu coloquei toda a minha confiança em Deus, foi aí que ele se revelou a mim. Foi aí que ele julgou a minha causa e ele abriu as portas. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda tentam agir contra o meu trabalho, pessoas que por trás a gente sabe que tem espíritos malignos, mas a vitória, gente, quando ela é sua, ninguém te toma, ninguém te rouba.
o seu conhecimento, as suas experiências, tudo aquilo que você adquiriu em todo esse tempo, as suas lutas, né? Porque luta faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Ninguém cresce no lugar de acomodação. Então, tudo isso é seu, ninguém pode te tirar. O seu conhecimento, as suas experiências, o amadurecimento que a gente adquire nesse tempo é nosso. Então, pode se levantar todos os levantes malignos contra a nossa vida que não tem sucesso, não tem efeito negativo na nossa vida. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus libertou minha vida financeira, como Ele libertou várias outras áreas, que depois eu vou falar também de cada uma delas separado, né, em vídeo separado, porque é muita coisa para poder contar. Então, de lá para cá, Deus tem me dado direções do meu trabalho, direções do que fazer. A gente ora todos os dias e pede a Deus estratégias, direções para poder colocar em prática. Então, gente, esse é o meu testemunho, tá, de libertação na minha vida financeira. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Já curte o vídeo. Se foi útil para você esse conteúdo, compartilha com seus familiares, com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.